Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pão e Vinho. Aqui sua vida será edificada. Conheça mais sobre o nosso trabalho no Instagram, @Pão e Vinho Ministério. Profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9, 23. Sabe, irmãos, o púlpito é um lugar de ensino. A pegada do pregador, se ele é um cara mais pregador, mais mestre, se ela é uma profeta, se ele é um profeta que vai ministrar, dá um cunho nessa ministração, dá uma direção, afunila essa ministração para um lado, mais ensino, mais profético, mais pastoral. E eu tenho um chamado de Deus, ou mais apostólico, eu tenho um chamado de Deus e eu entendi que o púlpito é um lugar onde eu tenho que exercer o meu chamado além das mesas. E para isso, o púlpito é um lugar de entendimento para a igreja, né? Tanta gente deseja o púlpito, tanta gente já conversou comigo: pastor, eu queria tanto estar lá no altar, estar lá no púlpito, fazendo e acontecendo e aparecendo. Se as pessoas soubessem que esse lugar aqui, ele queima, e ele queima de uma forma muito louca, porque se você acessar esse lugar e não estiver em Deus, a sua vida é tocada. Durante a semana, 1 hora depois, meia hora depois, você começa a ser provado naquilo que você pregou. E se você não estiver em Deus naquilo que você pregou, e se você não estiver com a sua vida em Deus, o púlpito te queima. E aí alguém pode pegar essa mesma Bíblia que eu leio e dizer assim: mas a palavra não volta vazia. Verdade. Mas é de tanta responsabilidade você ministrar ao Senhor. Eu vi os meninos aqui tocando hoje, ministrando hoje, e eu vejo a equipe aqui. Deus me dá altas visões com quem está ministrando aqui, e eu fico pensando: meu Deus, cuida do coração desses meninos, cuida do coração dessas meninas. E meninas, eu incluí a Renata. Cuida do coração desses homens, dessas mulheres que estão aqui no altar, porque eles podem ser destroçados, detonados, como eu. E passamos por batalhas homéricas. É só você entrar no ministério de louvor, de adoração, é só entrar no ministério profético, pastoral, alguém que ministra aqui. É só você entrar nesse lugar que você vai ver o tipo de batalha que você começa a participar, aonde você adentra. E você pode perguntar: pastor, mas então, por que ainda tem gente pregando? É porque batalha só pesa para quem não é arregimentado. Batalha só pesa para quem não é soldado. Então, um soldado se prepara, ele se coloca na posição, ele se veste com a roupa adequada. Isso eu estou falando tudo no reino do Espírito. Ele se coloca na posição, segura as armas nas mãos, precisa se esconder em trincheiras às vezes precisa avançar, precisa ouvir a voz do comandante, se cansa, se arrebenta, se fere, é ferido, né? Não se fere, mas é ferido, mas permanece no campo de batalha porque foi chamado para aquilo, foi arregimentado para aquilo. Então todas as vezes que nós decidimos alguma coisa, precisamos entender quem nos chamou e saber se Ele está conosco ou não naquilo que Ele nos chamou. E viver, estar vivo, caminhar, é um presente de Deus para nós. E ontem eu estava na comunidade Rever, aqui em São Sebastião, ministrando, e Deus me deu uma palavra, e hoje eu vou completar aquilo que Deus começou a falar ontem comigo, porque poucas pessoas estavam lá. Então eu vou completar para mim essa palavra, e aí vocês vão entender. Se liga no chamado de Jeremias. Pega aí Jeremias 9, 23. Ele foi chamado
no meio de ruína, no meio de ameaça de exílio, no meio de exílio, de clima de exílio, de um povo rebelde, ele foi chamado para declarar algumas coisas diante do povo, da parte de Deus. E no versículo 23 ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua própria sabedoria, nem o forte na sua própria força, nem o rico na sua própria riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Eu acho tão bom 2 pontos na Bíblia, porque 2 pontos na Bíblia nos dá uma possibilidade muito grande, praticamente óbvia, de entender uma diretiva de Deus. E tem muitos 2 pontos na Bíblia, e se você atentar para isso, você vai aprender muita coisa depois desses 2 pontos, em qualquer texto bíblico que você estiver absorvendo no teu espírito. E diz assim: se alguém se gloriar, glorie-se nisso, 2 pontos, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então tem coisas que o Senhor se agrada de fazer na terra. Diga comigo: misericórdia, justiça e juízo. Isso acontece, irmãos, para todos que estão embaixo da graça, todos. E se você acha que você é crente evangélico, que aceitou Jesus, só você está embaixo da graça, esqueça. Esse é um tipo de graça, graça para salvação. Mas existe uma graça comum que nos cobre, e que cobre todos os habitantes da terra, e essa graça é dispensada por Deus no aguardo de decisões nossas, decisões daqueles que ainda nem conhecem Jesus. Eles ficam debaixo de uma graça para ser permanecidos vivos, íntegros, para tomar uma decisão por Jesus. Deus só consegue estabelecer esse plano dele, de pessoas se aproximarem de outras pessoas que conhecem a Deus e que têm intimidade com ele, que conhecem a Deus. Não vou nem falar intimidade agora, vou falar só pessoas que conhecem a Deus. Quando uma pessoa que não conhece a Deus se aproxima ou é aproximada de alguém que conhece a Deus, e ouve desse Deus que está dentro dessa outra pessoa que conhece a Deus, e é impactado por isso e resolve: eu quero conhecer mais esse Deus que você tem. Essas 2 pessoas estão debaixo de uma graça, que é uma graça comum, que habilita pessoas que não conhecem a Deus passarem a conhecerem a Deus. Até aqui tudo bem? Beleza. Só que aqueles que conhecem a Deus começam a receber instruções específicas, não só no tempo de intimidade que tem com Deus, quando buscam a Deus sozinhos nos seus quartos, nas suas casas, ou muitas vezes como eu, mexendo numa máquina da marcenaria com um fone de ouvido, e Deus falando que às vezes tem que parar tudo, começar a chorar, porque cada um tem seu tempo, escolhe seu tempo, mas o que você precisa é buscar o Deus que você crê, para que Ele te dê instruções e você possa viver. E então o Senhor deixa instruções para aqueles que já conhecem Jesus e que buscam a Ele na sua palavra, e Ele diz: existe uma coisa que você pode se gloriar, é em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Vamos parar só aqui. Você pode conhecer alguém e dizer assim: cara, eu posso resolver seu problema, mas não exatamente eu, mas eu tenho uma solução para o que você está passando. Como assim? É porque eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Se você der uma oportunidade, ela pode te ajudar. Por quê? Porque eu sei que eu conheço, eu me glorio nisso, eu sei que eu conheço, e Ele é o meu Senhor, Ele pode ser o Senhor da sua vida, tudo pode ser mudado na sua vida. O Breno estava contando uma história aqui, não dessa quinta-feira, da outra, que nós oramos algo aqui, né? Irmãos, quem não está vindo na quinta-feira, você está perdendo, e perdendo muito, muito. Quinta-feira passada nós oramos, quem estava aqui quinta-feira passada? Não era muita gente, tinha umas 10 pessoas aqui, gente? Tinha umas 10 pessoas? Do nada nós começamos a orar, Deus trouxe uma palavra, nós começamos a orar em cima dessa palavra,
E Deus trouxe cura, e Deus trouxe libertação de uma forma muito bonita. Muito bonita. Na outra quinta estávamos aqui ministrando ao Senhor, pouquíssima gente. O Espírito Santo, acho que ele pensou assim: vocês estão achando que vocês vieram só vocês, eu não vou fazer nada. O Senhor veio e começou a trazer coisas terríveis de maravilhosas. E acabamos nós aqui orando uns pelos outros no chão, e Deus falando, Deus trazendo realidades do céu. Por quê? Porque se você conhece, se gloria em conhecê-lo e saber que Ele é o Senhor, você sabe o que Ele faz na terra, então você pode clamar para que Ele faça o que Ele gosta de fazer na terra, o que Ele se agrada de fazer na terra. O que Ele se agrada de fazer na terra? Misericórdia, justiça e juízo. 3 coisas importantes de quem governa. Você imagina se todo governante na terra executasse o seu governo em seus países, em suas nações, em seus povos, em suas tribos, em suas línguas, com misericórdia, justiça e juízo. Você imagina isso? Ou você está viajando pensando em outra coisa agora, em plantações de melancia? Porque eu sou muito distraído, irmãos. Eu ministrava um curso, eu estava pastorando aqui em São Sebastião, era outra igreja, mas eu morava em Águas Claras. Eu já vinha aqui 4 vezes por semana, vinha para Monte, vinha visitar, vinha orar, vinha pregar. Eu estava bem cansado. De manhã a igreja sede tinha culto de manhã, e eu vinha, logo depois do culto eu vinha, almoçava na casa, ficava na casa do meu cunhado, da minha cunhada aqui, super cansado, tomava um banho, dava uma dormida assim, de uma meia hora depois do almoço, e já tinha um curso para ministrar na igreja às 4 horas da tarde. Começava às 4, mas às 6 começava o culto. Então domingo era um dia cansativo. Teve um dia que eu estava ministrando, eram 6 alunos na sala, e eu dormi ministrando. Gente, eu dormi falando. Enquanto eu falava sobre o assunto, estava muito empolgante, estava todo mundo assim, ó. Eu vi uma plantação de melancias. Mas pensa numa plantação linda. Melancia assim, ó, no chão. Elas resplandeciam. E eu andava com a bicicleta vermelha nessa plantação, era uma roça. Não, é que você não me conhece, gente. Você não me conhece. Você não sabe o que é sonho na minha vida. O Levi, às vezes eu estou dormindo, assim, estou pegando no sono. A Renata está lendo a Bíblia, eu estou pegando no sono. Ele fala: pai, eu falo: o que foi? Eu estava sonhando com tal coisa. Ele fala: ele deita na cama. Aí começa a fazer carinho. A hora que ele vê que eu estou fazendo assim, ele fala: pai, eu falei: o que foi? Estava sonhando com o quê? Eu tenho outro sonho. E ele já me pegou em 6 sonhos diferentes. Ele falou: pai, isso é mentira. Eu falei: eu conto o detalhe para você do que estava acontecendo. Irmãos, eu levei um tombo nessa bicicleta e acordei. Mas eu acordei assim, ó. Sabe que você acorda totalmente anestesiado, você não sabe onde você estava. Aí eu olhei e estava todo mundo para mim: o senhor estava dormindo? Eu falei: acho que eu estava, porque eu estava numa plantação de melancia. Então, só para descontrair, presta atenção aqui, por favor. Preste muita atenção naquilo que o Senhor faz, e Ele faz e se agrada em fazer, que é misericórdia, juízo e justiça. Misericórdia é para quem precisa, juízo é para quem merece, e justiça é devido. Então Ele passeia sobre a terra com seu Espírito, Ele está na terra com seu Espírito, e o Espírito de Deus nos dá direções todos os dias, através da sua palavra, para que a gente viva bem, e viva nele. Mas Ele mostra como viver bem, Ele fala como viver bem. Se glorie em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que me agrado de fazer misericórdia quando você precisa. Eu me agrado quando você se aproxima de mim e se prostra, chorando, se derramando por causa de misericórdia. Porque eu sei que você está arrependido e você precisa de um Deus. E você me reconhece
como Deus, como Senhor. Porque se você está se aproximando de mim pedindo misericórdia, o mínimo é que você quer me conhecer, e o máximo é que você sabe que eu sou Senhor dessa terra, e só eu posso te dar a misericórdia que você precisa. Então venha, não tenha orgulho, venha, se aproxime, porque eu tenho misericórdia para te entregar. Mas saiba que eu executo juízo na terra, e não vai ser só no dia final, no último dia, como foi pregado aqui domingo passado. Vai ter o dia do Senhor, que Ele vai executar juízo e justiça. Mas todos os dias Ele executa na terra misericórdia, juízo e justiça. Não tem como aplicar isso. Quantos meses ele tem? Meu Pai do céu. Está no mesmo time aqui, ó, na mesma geração. Presta atenção. Não tem como aplicar misericórdia, juízo e justiça na vida desse garoto, ou desse aqui, porque eles não sabem nem pedir isso. Mas pode acontecer, qualquer BO, os pais e as mães clamarem por isso, e Deus executar misericórdia, juízo e justiça através da vida deles para essas crianças. Mas quando adquirimos entendimento, o Senhor começa a aplicar em nós e através de nós todas essas coisas. E saiba, quando precisar, vai vir juízo sobre a tua vida. Já veio sobre a minha. E você sabe quando Deus executou juízo sobre a sua vida. Você sabe quando deu BO e não tinha saída. Você sabe que você teve que ir lá e pedir desculpa. Você sabe que você teve que ir lá e encarar o problema. Você sabe que você teve que ir lá e enfrentar todos os seus defeitos, todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez de errado, porque você ficou encurralado, e não foi por gente. Você sabe que tinha N saídas, mas as saídas desapareceram, e você teve que encarar o juízo de Deus. Vai lá e assume quem você é, porque na hora de pedir misericórdia você se aproxima, e meu espírito está aqui, mas agora é hora de eu executar juízo, já que você precisa endireitar a sua vida, porque misericórdia, juízo e justiça fala de caminhar em intimidade com Ele, sempre. Ele precisa fazer isso, senão Ele não te direciona. Ele precisa fazer isso, senão Ele não te bota no caminho. Amém? Deixa eu desbloquear minha tela aqui, irmãos, que eu estou com o dedo doendo já. Olha que interessante, no 25: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Ele está dizendo assim, vão vir dias, que a minha justiça e o meu juízo, serão sobre todas as nações, e toda a casa de Israel. Ele está dizendo, eu não fico escolhendo não, meu irmão, eu executo isso na terra. Agora você sabe o que eu faço, você me conhece e sabe que eu sou o Senhor que faço isso, porque tem uma grande diferença de você passar uma luta conhecendo a Deus e sabendo que Ele é o Senhor, e você passar uma luta aleatória nessa terra. É muito diferente, e dá a impressão que esses meninos viram a minha ministração aqui. O Breno termina falando do barco. Gente, não esquece, Jesus está no barco, Ele não saiu do barco. Porque você acha que a tempestade dos discípulos ali sem Jesus no barco, vocês acham que seria a mesma? Se eles já ficaram desesperados com Jesus no mesmo lugar, você imagina a mesma tempestade sem Jesus no barco. Continue comigo. Abre João capítulo 17. Eu orava assim, Jesus, me ajuda a encontrar as coisas na Bíblia, porque eu não encontrava nada na Bíblia, irmãos. Eu vi os pastores pregando, os pregadores pregando, era um monte de gente pregando, e eles encontravam tudo. Eu ia ler e não encontrava nada.
E eles falavam assim: você vai ler e vai saltar os seus olhos. Eu falava assim: aqui está tudo aleijado, aqui ninguém salta nada. Ou está tudo com as pernas quebradas. Até o Senhor me mostrar que na Bíblia até os aleijados saltam. Então ele dá mais uma direção para mim e para você, dizendo por que devemos viver na intimidade com Ele. João 17, ele começa: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então glorifica o teu Filho, manda logo o teu Filho para onde ele tem que ir, envia logo ele para o lugar de sacrifício, porque assim o Senhor vai poder conceder vida eterna a todos que o Senhor deu a ele. E ele explica: a vida eterna é essa. Tem o que depois dessa palavra esta? 2 pontos. Muito bem. O que é a vida eterna? Cara, olha que loucura isso aqui. Eu lia tanto isso aqui, mas eu lia tanto, mas eu lia tanto, mas eu lia tanto. Tem gente chorando pela vida eterna. Tem gente que não tem certeza da vida eterna. Tem gente que sonha, preocupado com a vida eterna. E a Bíblia diz assim para mim e para você. Na minha Bíblia aqui não está em vermelho, mas quem tem Bíblia que Jesus fala em vermelho, né? Você sabe, né? Quando Jesus fala, sai vermelho, né? A Bíblia que Jesus fala em vermelho, ué, mas não é? Espada afiada que corta, cortar sai sangue. Os olhos são como chama de fogo. Quando ele fala está em vermelho, a Bíblia é profética. Olha o que diz o versículo 3: e a vida eterna é essa, 2 pontos, que te conheçam a ti. É Jesus falando para Deus: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna começa agora. Imagina o cara chegando no céu e não reconhecendo Jesus, nem pelo cheiro, nem pelo jeito de falar. Você já imagina isso? A pessoa chegar no céu. Meus exemplos sempre tiram as mulheres, já viu? Eu falo, o cara, aí já tira as mulheres, já ficam tranquilas. O cara chega no céu, não reconhece o cheiro, a voz, o jeito de falar, o toque de Jesus. E o Espírito Santo é disponível nessa terra para nos mostrar todas essas coisas. Desde já, a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus, a quem enviaste. Tem gente concentrada só em Jesus, só fala com Jesus. Tem gente só concentrada com o Espírito Santo. Tem gente que só prega Yahvé, só quer conversar com Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e esquece que eles são um só. O Espírito Santo está aqui na terra conosco, sustentando todas as coisas, para que a gente possa começar a vida eterna aqui, no nosso relacionamento íntimo com Jesus, através daquilo que o Senhor nos proporcionou, entregando o seu Filho naquela cruz. Logo depois que ele fala: Senhor, me manda para o lugar que eu tenho que ir, me manda logo para a cruz, eu tenho que executar o que eu tenho que executar, eu estou aqui para te obedecer, porque a vida eterna é essa, que eles te conheçam e me conheçam. Para que as outras pessoas vivam ao nosso lado, a gente precisa morrer. Para que as pessoas fiquem bem do nosso lado, sejam tratadas, curadas e amadas do nosso lado, elas vivam, nós precisamos morrer.
Então a gente começa a entender que tem discussões que a gente não entra mais. A gente começa a entender que tem situações em que você precisa apoiar ao invés de acusar. A gente começa a ajudar quem nos olhos normais não merece ser ajudado. A gente começa a ajudar. A gente nega ajuda para quem todo mundo acha que a gente deveria ajudar. Você começa a andar na contramão. Uma vez um irmão muito antigo me procurou, conheço ele há muitos anos, me procurou, me pedindo uma ajuda. Eu já tinha ajudado ele várias vezes, a gente tinha ajudado ele como igreja, eu já tinha ajudado ele como pessoa física, e ele me pediu ajuda porque queria separar da esposa dele. E eu, na hora que ele me ligou, ele falou assim: eu preciso ir embora, não estou suportando mais, a situação está muito difícil, está acontecendo isso, o senhor me ajuda? Eu fui falar e o Espírito Santo não deixou. Ele merecia ser ajudado, ele é uma pessoa muito boa, eu entendi a situação que ele estava. O Espírito Santo falou assim: não dê nenhum centavo para ele. E ele só podia sair de casa se tivesse um dinheiro. Eu falei: mas o que eu faço? Como é que eu vou convencer ele disso? Fala que eu falei. Agora lascou. Aí que não vai acreditar mesmo. A gente bota a culpa em Deus em tudo. Deus está dizendo para mim, Deus falou comigo ontem que já acabou a conversa. Deus falou com você ontem, irmão, já era para você estar tranquilo. Quem vai discutir o que Deus falou? E eu falei: cara, não vou te emprestar nenhum recurso. Eu tenho, mas eu não vou te emprestar, porque o Espírito Santo falou comigo quando você me pediu. Eu queria dizer para você que eu ia te emprestar, mas eu não posso. Eu não vou te dar dinheiro nenhum, porque o Espírito Santo me disse para eu não te dar. Mas por que? Eu falei: não sei direito, não sei te explicar. Eu sei que eu não posso te dar. Eu vou me virar. Eu falei: não vai, ninguém vai te dar. Você não vai. E não deram mesmo. E aí Deus fez toda uma reviravolta e permitiu que houvesse um tratamento para colocar ele no lugar correto, vivendo aquilo que ele tinha que viver. Mas eu poderia abençoá-lo com o meu dinheiro, mesmo sendo pouco que ele precisava. E era muito fácil ofertar pouco. É muito fácil. Mas o Senhor, Ele executa misericórdia, juízo e justiça. E se você conhece a Ele e sabe que Ele é Senhor, você pode ser participante disso da forma correta. E é muito desagradável. E muitas vezes é muito desagradável. A vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Volta um pouquinho aí, abre comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 21. A Bíblia diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Muito, muito, muito forte. A gente banaliza muita coisa que está escrito na Bíblia. Mas eu quero te dizer que aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda, aquele que tem a palavra em si e os guarda, esse é o que me ama, Jesus está falando. E aquele que me ama será amado por meu Pai.
e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Guardar o conhecimento de Deus, Paulo, ele acha extraordinário. Ele jogou tudo fora, todo o conhecimento dele, jogou tudo no lixo, só para conhecer as excelências de Cristo. Falava várias línguas do mundo antigo, conhecia a Bíblia de cor, o que tinha o Velho Testamento, a Torá, conhecia de cor. Fariseu de fariseus, o cara era top de linha. Ainda assim tinha linha romana no seu sangue, quer dizer, além de ser povo de Deus, ainda tinha autoridade romana no sangue dele, que ninguém podia tocar nele. Ele pega tudo que ele era e que ele tinha, joga no lixo, por causa das excelências do conhecimento de Cristo. Exatamente aquilo que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, meu Pai vai amar, eu o amarei. Mas tem uma coisinha a mais: eu vou me manifestar a essa pessoa. Aí Judas faz um questionamento com relação a isso. Judas diz assim, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele questionou: qual é a base bíblica para o senhor estar falando isso? Da onde o senhor tirou que o senhor está para se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, respondeu a essa pergunta: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para esse que me ama, e faremos nele morada. Eu fiquei lendo isso, viveremos para ele. O último censo mundial aí, que eu não sei o nome, deu 8 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões. 8 bilhões. Aí ele e o Pai, o Espírito já está aqui. Aí ele e o Pai vive para 8 bilhões de pessoas. O que mesmo será que significa viveremos para ele? Se 8 bilhões de pessoas hoje aceitassem Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, guardasse as palavras, guardasse Jesus dentro, ele e o Pai, o Jesus se manifestaria e ele e o Pai viveriam para ele. Nossa vida agora, eterna aqui, não é mais nossa. Agora eu vivo pelo Flávio. Senhor, tem um negócio acontecendo lá na Etiópia. Calma, que eu estou vivendo pelo Flávio aqui. É isso ou não? Não, claro que não. Aí tem um monte de gente que fica brigando com as traduções da Bíblia, que foi colocado, que foi tirado. Sabe o que eu penso? O que é que está na minha mão? É isso aqui? É disso aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou me alimentar. E se Deus quiser falar alguma coisa comigo, vai ser em português, nessa Bíblia aqui. Ah, mas foi colocado, mas foi tirado, mas foi subtraído, mas foi... rapaz, vai para lá. Vai procurar sua turma, que não é a minha. A minha é ler essa Bíblia aqui e pedir para o Espírito Santo revelar esta Bíblia aqui para mim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar, aqui provavelmente foi escrito em aramaico, mas também foi escrito em grego. E as duas palavras, tanto em aramaico como em grego, esse guardará desse texto joga para uma posição só: aprender e praticar. Guardar e aprender e praticar. Guardar significa, eu tenho aqui na minha mochila isso aqui, e eu ando com isso aqui, e quando precisar eu tiro. Eu ando juntinho, eu caminho juntinho com essa palavra. Ela é a palavra da salvação, ela está tão perto de mim, que ela se manifesta através do meu coração e da minha boca. Eu guardo ela aqui e expresso ela por aqui. Eu ando com ela comigo, e quando eu preciso, eu tiro ela, eu guardo. Então Jesus fala assim: aqueles que andam com a minha palavra numa mochila dentro de si, aqueles que guardam a minha palavra,
Então o meu Pai o amará, porque ele guarda a palavra do Pai, e quando precisar, o Pai vai se manifestar, o Filho vai se manifestar, o Espírito vai se manifestar. E isso que é eles viverem para nós, porque quando eu guardo a palavra, a vida de Deus passa a se manifestar de dentro para fora. Isso é o Pai e o Filho se manifestarem e viverem para mim. Nós viveremos para Ele. Significa isso. Ele se manifesta quando precisa. Se manifesta o tempo todo. Ele se manifesta quando você está sozinho na sua casa. Ele se manifesta quando você está num elevador subindo. Ele se manifesta quando você está conversando na sua faculdade, escola, trabalho. Ele se manifesta de dentro para fora e de dentro para dentro. Quando você guarda a palavra e você está sozinho, pode fazer as maiores besteiras sozinho, ele se manifesta e vem na sua mente. O Espírito toca a sua mente e fala com você e te dá entendimento. Está errado você fazer isso. Por que você vai fazer? A tua alma diz, porque você está sozinho, pode fazer, ninguém está vendo. E o Espírito, ele começa a ministrar sobre você o temor daqueles que vivem para você. E o Espírito vai ministrando sobre nós um entendimento, porque se a palavra está guardada, ela vai se manifestar. O que está guardado dentro de nós se manifesta. Então nele, nessa pessoa que tem isso, eles vivem e fazem morada. A vida se manifesta porque eles fazem morada. Isso gera uma intimidade tão maravilhosa que muitos e muitos e muitos e muitos cristãos não têm a experiência durante uma vida toda, porque não guarda. E nós temos tanta coisa para nos distrair, nos atrapalhar na nossa vida, que é muito normal nós nos esquecemos. Já falei várias vezes aqui. Eu trabalhei 11 anos em banco. Você está quase na China, irmãos. Está quase na Coreia do Norte, em banco. Na minha época, hoje é melhor. Na minha época, você entrava no sistema do banco, você não acessava nem Google. Você pegava o celular para atender uma ligação, o teu chefe vinha querendo saber com quem estava falando. Então você ficava num cerco. Vários e vários dias eu passei o dia inteiro, nunca lembrei que Deus existe. Nem lembrei de Deus. Era tanta confusão, era tanto problema, era tanto fogo para apagar. Você já chegava, estava pegando fogo em tudo. Você não sabia onde é que você jogava água, extintor, pó. Tinha maneiras de apagar fogos diferentes numa agência bancária. Aí você está pensando no seu trabalho, que eu estou falando de agência bancária como se no seu trabalho não tivesse problema, né? Não, tem para todo mundo. Se você se distrair, aquilo que está guardado não se manifesta. Portanto, o segredo é não se distrair, é fazer tudo como se fizesse para Ele. Quando você faz tudo como se fizesse para Ele, Ele se manifesta naquilo que você está fazendo, pode ser o que for. Porque púlpito aqui é muito bonito, irmãos, mas quero ver o púlpito ser a sua empresa, o seu emprego. Quero ver púlpito ser a sua faculdade. Quero ver púlpito ser o seu trabalho. Quero ver púlpito ser a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Quero ver o púlpito se manifestar aí, porque aqui é fácil. Eu boto uma máscara, eu posso estar ruim, bom, vocês nem sabem. Essa palavra pode ter vindo ao meu coração, eu posso ter copiado do Google. A palavra não volta vazia. Não é assim? Sabe o que a religião fala? A palavra não volta vazia. Então, não se importe com você mesmo. O que importa é que as pessoas recebam. Eu já me justifiquei várias vezes, todo arrebentado, várias vezes. Só que aí, irmãos, vai chegar o dia que o Augusto pregou aqui domingo passado, em que nós vamos nos apresentar diante dele. Ele vai falar assim: para a esquerda, bodão, nunca te conheci. Para a direita é só, você está indo para a direita e fala: para a direita é só ovelha. Aí você dá uma esticadinha a mais e fala: isso, é bode, para cá. Está com o pelo curto demais para ser ovelha. Estou terminando já. Aliás, eu preciso terminar. O Senhor quer encontrar em mim e em você um lugar de morada. Isso é muito, muito, muito
Muito lindo. Primeiro João capítulo 5, abra comigo aí. Estou levando você sempre para esse lado hoje. Eu quero que isso seja muito ministrado ao seu coração. Deixar um combinado secreto aqui com o Breno. Deixar um combinado secreto aqui. Quando eu falar a palavra Gálatas, aí vocês já podem vir, tá? Segredo só nosso. 1 João 5. Eu vou ler a partir do 1, mas o bonito está no versículo 3 para mim hoje, tá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu amo a Deus e eu amo a Jesus. Pronto. Estamos com a base feita. Eu creio que Deus enviou Jesus. Eu amo Deus e eu amo Jesus. Ok? Estamos com a base feita. Porque este é o amor de Deus. E vem que símbolo depois de Deus? Qual o símbolo que está na sua linha aí? 2 pontos. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados ou penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A nossa fé está baseada em amarmos a Deus, que enviou o seu Filho, crermos que Ele enviou o seu Filho e amarmos o Filho. Mas só vencemos o mundo se guardamos. Só vencemos o mundo se guardamos, porque o amor está em guardar. Só se vence o mundo com amor. Foi assim que Jesus fez. Somos mais que vencedores em Cristo, por causa do amor com que Deus nos amou, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nesse Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, por causa de um amor. É por causa do amor. Então não tem como agir sem amor. E ele diz assim: os mandamentos não são penosos. Guarda os mandamentos, eles não são pesados, porque eles são amor. Eles só serão pesados se não houver um receptáculo de amor. Eu aprendi a palavra receptáculo quando assisti a primeira vez Ghostbusters. Lembra do Caça-Fantasmas? Tinha um fantasminha que falava: eu não quero ir para o receptáculo. Aí eu fui procurar o que era receptáculo. Era um lugar de guardar espírito. Então, seja um bom receptáculo. Eu imitei a vozinha mais ou menos. Quem lembra desse filme? Ah não, quem vai lembrar é... Não vou nem... Hã? Não sei, não lembro não como é que foi. Eu sei que eu pesquisei. Eu acho que foi no dicionário. É que eu fiz assim, né? Não tem assim para pesquisar naquela época. Naquela época era assim, ó. Esse é dos meus. Esse aqui é dos meus. Esse aqui é dos meus, irmão. Os mandamentos não são penosos, porque eles são amor. Deus não enviou mandamento que não fosse amor. Ei, presta atenção. Se você leu, eu não sei onde é que está agora. Eu citei até para a Dilma. Eu estava conversando lá em casa. Eu citei para a Dilma esse texto. Eu não lembro se está em Deuteronômio. Que vocês lembram, gente? Onde é que Deus fala por que escolheu o povo de Deus? Ele fala assim, mais ou menos assim, ó. Não sei se é no 7.
Eu sei que o Senhor diz assim, aqui, olha que interessante, Deuteronômio 7, um povo infiel, e Deus falando com eles. Gente, nós estamos em Deuteronômio, estava tudo começando, e o povo já estava na infidelidade, estava tudo começando, gente. Tem o resto da Bíblia todinho para contar a história para nós. Eu fico vendo essas coisas, eu leio o Velho Testamento e falo, meu Deus, como eu sou parecido com esse povo. Deuteronômio 7, 7, guarda isso aí, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais. Ele vos escolheu não porque vocês eram numerosos, mas porque vocês eram o menor dos povos. Simplesmente, o Senhor não me escolhe e te escolhe para habitar dentro de mim e de você, porque você é tão especial assim para este mundo. Mas eu estava conversando com a Luísa hoje, falando com ela algumas coisas, e falando para ela, Luísa, você é menina dos olhos de Deus. Ele olha para você com muita especialidade, Ele sabe quem você é, Ele te ama. Ela falou, você acha, pai? Eu falei, acho, tenho certeza. E eu também sou menino dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filho preferido. Só eu aqui nessa sala? Não, nós somos filhos preferidos. Por quê? Porque nós estamos inseridos em Cristo, e Ele é o filho preferido, e Ele escolheu colocar todos aqueles que o desejam, colocar todos aqueles que o querem como filhos preferidos. Você entrou em Cristo, você se tornou um filho preferido. Ele vai tratar você como um filho preferido. E filhos preferidos apanham? Apanham. Pelo menos lá em casa apanham. Quem é o preferido, pastor? Falei, depende da época. Às vezes eu prefiro Levi, às vezes eu prefiro a Luísa. Tem uns pais aí que contam umas histórias, diz que todos são iguais para mim. Mentira, papo furado. Tem uns que se parecem mais com você, que briga mais com você. Tem uns que se parecem menos com você, é o oposto de você, vira seu amigo. Tem época que os dois estão chatos, tem época que nós estamos chatos. Aí eu não prefiro ninguém. Deus não me escolheu, te escolheu por afeição. Ele escolheu justamente porque você não vale nada. Deus chama o povo de vermezinho de Jacó. Ou seja, você não tem influência nenhuma nessa terra sem mim, rapaz. De novo as moças estão fora dessa exortação. Não, estou brincando. Você não faz nada sem mim. Agora, quando os mandamentos estão dentro de nós, e aqui eu verdadeiramente termino, quando os mandamentos estão dentro de nós, eles revelam as circunstâncias através da ótica de Deus. Então começa a acontecer alguma coisa, em vez de você ficar olhando com o seu olhar, você sabe que os mandamentos de Deus estão dentro de você, os ensinamentos estão dentro de você, então a ótica de Deus começa a vir para a sua visão. Você começa a falar, Senhor, eu tenho a tua palavra, e me mostra como o Senhor vê. Os mandamentos de Deus dentro de nós, eles revelam a vontade de Deus em cada situação, em cada decisão, e em cada escolha que nós fazemos. Então, você faz uma escolha errada, o Espírito Santo revela a vontade dele. Você fez errado, você escolheu errado. Aí entra aquele arrependimento, aquele choro, aquela tristeza. Deus te ajuda a recalcular a rota para chegar onde Ele queria. Você sofre penas, perdas. Por quê? Porque você tendo os mandamentos, você reconhece a vontade de Deus revelada para cada circunstância, para cada decisão e para cada escolha que você faz. Então você acaba tomando decisões. Se você entender que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e se você se alimenta de uma palavra, e se você busca a presença dEle, pastor, mas eu não tenho o tempo que o Senhor tem. Você não sabe meu tempo. Os ensinamentos e os mandamentos de Deus dentro de mim e dentro de você se tornam ferramentas do Espírito Santo, e Ele usa para nos capacitar a seguir através da vontade dEle. Então os mandamentos fazem só tomar decisões certas? Não, porque você não ouve os mandamentos sempre.
Você se desvia dos mandamentos comumente. É normal, você é um ser humano, falho, pecador, pecadora. Agora peguei vocês. Você é um pecador, você é uma pecadora, você erra, você falha, você não tem todo o discernimento, mas conforme você busca essa intimidade, conforme você busca esse presente, esse dom que Deus deu, que é viva comigo, dentro de você, então decisões podem ser começadas a ser tomadas dentro da consciência do Espírito, e aí o Espírito Santo começa a te ajudar. Você cai uma vez, cai duas, erra o caminho. Gálatas. Capítulo 5, verso 17. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo fala que o que ele queria, ele não fazia, o que ele não queria, ele acabava fazendo. Maldito corpo do pecado, ele chama o corpo dele. Ele estava exatamente se relacionando com esse texto aqui, ó. Andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo desenfreado da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça aquilo que porventura você deseja fazer. Muitas vezes o que a carne quer que você faça é uma coisa, o que o Espírito quer que você faça é outra, e o que você quer fazer mesmo nem é nenhum dos dois. Mas você é carne e Espírito. Eu imaginava a carne, um pedaço de bife assim, falando de um lado, e um fantasminha do outro assim, ó. E você no meio. Mas não é, estão os dois dentro de mim. Esse que é o problema. O problema do discernimento é esse. É que os dois estão dentro de mim. Eu tenho o Espírito, e eu tenho carne. Se eu não ouvir os mandamentos, se eu não tirar da minha mochila chamada Espírito os mandamentos, então a minha intimidade com Ele não tem valor. Porque se eu sou um homem de monte, um homem de quartinho, estou sempre com Jesus e só tomo decisão errada, tem alguma coisa errada na minha audição espiritual. Pastor, mas e Jacó? Jacó não tomou sua decisão errada não, irmão. Jacó fez um bocado de besteira, mas ele não tomou sua decisão errada não. Tomou muita decisão certa. Por quê? Porque a vida de Jacó foi buscar a Deus e falar: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Ele até agiu errado muitas vezes, mas você pega todos os homens e mulheres de Deus, você vai ver que eles tinham uma coisa em comum: tiravam da mochila mandamentos para tomar decisões. Pode se levantar do seu lugar. A ideia aqui hoje é: da onde você está tirando as coisas para tomar decisões? A ideia é exatamente essa. As suas decisões estão tomadas baseadas em que ideias? Em que revelações? Feche seus olhos um pouco. E essa foi a palavra de hoje. Para mais mensagens como essa, nos acompanhe aqui pelo Spotify. Nos vemos em breve.